Olá, amigos, programa Sustentabilidade no ar, sempre aqui diretíssimo do ABC Repórter e trazendo temas de relevância nacional. E hoje nós estamos aqui para falar das questões ambientais através de um estudo muito bacana feito pelo consultor ambiental Flávio Ogidos. Flávio, obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu. Fala um pouquinho dessa pesquisa do seu livro que eu achei muito interessante. Roberto, o livro Conservação em Ciclo Contínuo, como gerar recursos com a natureza e garantir a sustentabilidade financeira de RPPNs, né? Explica o que é RPPNs, que nem sempre o nosso público... Eu já ia falar exatamente isso, que são as reservas particulares do patrimônio natural. Sim. São áreas protegidas privadas que os particulares, pessoas físicas ou jurídicas, criam por ato voluntário, sem limite de tamanho, dentro das suas respectivas propriedades, em caráter de perpetuidade. Então, se uma família, um proprietário de terra, tem uma área verde, um espaço que ele quer proteger, ele faz um procedimento junto ao órgão ambiental, o órgão ambiental, verificando atributos que justificam a criação de uma área protegida, reconhece essa área como uma unidade de conservação e ela passa a ter o mesmo status de um parque nacional, de uma estação ecológica, só que ela é de propriedade particular, a governança, a gestão é tudo particular, né? Então, isso existe no mundo inteiro, um movimento de conservação em terras privadas, de áreas protegidas privadas. O Brasil se destaca nesse cenário por ter uma categoria de área privada que faz parte do sistema oficial de áreas protegidas, né? Você quer dizer que tem proprietários de terras privadas que disponibilizaram isso, de certa forma, para conservação. Para conservação. Em alguns lugares do mundo isso é autodeclarado, em alguns lugares isso é por tempo determinado. Aqui no Brasil existe um reconhecimento oficial, caráter voluntário e perpétuo. Então, ela... Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Olha que interessante. Não dá para voltar atrás. Então, o cara é corajoso e firme na decisão. O cara é corajoso e firme na decisão. E, na verdade, é justamente esse caráter de perpetuidade que me levou a refletir maneiras de pensar a garantia da conservação no longo prazo. O apoio financeiro e como receber, como fazer daquilo um negócio saudável. Claro, porque o principal motivo que leva esse cara que é o corajoso a instituir a RPPN, fazer, criar e tal, é a motivação dele. Amanhã todos nós faltaremos, né? E aliás, até uma outra reflexão é justamente essa, quer dizer, quem é dono de uma montanha? Não existe isso. Nós estamos aqui de passagem e a pessoa que cria uma RPPN, ela assume um compromisso que transcende a sua existência. E ela vai legar isso para a próxima geração e talvez o filho não tenha a mesma motivação do pai, ou ele casou com uma italiana e foi morar na Bélgica. E largou lá aquele negócio. Ou não tem condição financeira. Enfim, tem uma série de possibilidades aí. E a ideia, então, foi pensar num mecanismo que o instituidor pudesse criar um modelo econômico, um mecanismo econômico para garantir a sustentabilidade da RPPN e enfim, quando ele partir desse plano para outro, ele legar não só uma RPPN, mas uma RPPN estruturada com um sistema econômico que ela possa continuar tendo recursos financeiros para a sua gestão. Votorantim tem uma, né? A Votorantim tem algumas RPPNs, mas eu creio que você se refere ao legado das águas, que não é uma RPPN. Não é? O legado das águas é uma área particular, mas ela não foi reconhecida como reserva particular do patrimônio natural. Né? E aí, quer dizer, qual que é a diferença de uma área particular protegida, como é a área da Votorantim, para uma área particular com uma RPPN? Porque, de fato, para o macaco que pula de galho em galho, se é uma área de preservação permanente, ele uma não RPPN, sabe, né? Ele não tem uma fita. Exato, né? Então, quer dizer, a diferença é uma diferença jurídica, do agasalho jurídico disso e principalmente do gravame de perpetuidade de conservação daquela área. Então, a Votorantim, o grupo Votorantim no macro, né, incluindo uma série de empresas que eles têm em outros lugares, tem algumas RPPNs, mas no caso específico do legado das águas não é uma RPPN.
No campo, então, dos negócios saudáveis, como é que você resumiria as possibilidades? Porque, por exemplo, temos terras imensas, terras pequenas, temos o aspecto do acesso a essas terras, que aí envolve o Estado. Então, se eu quiser fazer uma atividade turística, às vezes estou bloqueado. Como é que você... Bloqueado pela ausência da comunicação, né? Como é que você está enxergando essas alternativas de oportunidades? Na verdade, existem, além desses, outros aspectos e numa dinâmica muito intensa, né? Quer dizer, tem a questão dos biomas, das bacias, da importância hídrica. A gente tem uma constatação, Roberto, muito triste, que as áreas com menor IDH são as áreas com maior cobertura vegetal. Então você pega o Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, o menor IDH do estado de São Paulo está na região do Vale do Ribeira e é o maior fragmento de Mata Atlântica. De Mata Atlântica restante. Então, a complexidade dessas relações e por que isso acontece? Porque, na verdade, o ativo ambiental não é valorado, não é valorizado e não está na conta. Então, claro, você tem uma área de 30 mil hectares, uma área de 50 hectares, as possibilidades são diferentes. Sim. Em torno dessas RPPNs, porque a RPPN é uma unidade de conservação que ela tem uma característica de proteção integral que só permite o uso indireto. Significa dizer que não pode haver extração. Eu não posso desenvolver uma atividade de manejo florestal, sim, seja de produto, sim, madeireiro ou não madeireiro. Então, isso, de um certo aspecto, limita, né, as possibilidades da RPPN. E desde 1990, quando esse instituto foi criado, muito se diz em torno das RPPNs que só tem 3 possibilidades: pesquisa, turismo e educação. Isso veio sendo repetido ao longo dos anos como um mantra. Sim. E sem uma análise mais profunda de outras alternativas. Exato. E sem sair da caixinha. De pensar uma maneira de como é que eu me mantenho com a característica de proteção integral, com uso indireto, mas que outros tipos de atividade que eu posso desenvolver. E aí, viajando, faz alguns anos que eu trabalho, sim, com isso, que eu estou próximo. Quanto tempo você pesquisou para fazer esse livro, Flávio? Eu trabalho com RPPNs desde 2004, 2005, vamos dizer... uma pesquisa grande. Uma pesquisa de alguns bons anos, né? Em contato com os proprietários nas diversas regiões do país. E aí, num dado momento, eu entrei para um mestrado, para fazer um mestrado, tinha clara a ideia de desenvolver alguma coisa de mecanismo financeiro, porque desde logo eu percebi que eu não podia depender, pessoalmente, depender do amor à natureza dos proprietários de terra para garantir áreas conservadas. O que, sim, tem de Mata Atlântica está na base de 80% em propriedades particulares. Sim. Então, desde 80% e não sabia desse número, sim, na propriedade particular? São propriedades particulares. Então, dos 10% restantes. Dos 10% restantes. Então, quer dizer, se a gente não tiver mecanismos financeiros para que a conservação seja uma coisa atrativa, sim, o particular, por mais que ele tenha amor à natureza, muitas vezes ele não tem outra opção. Sim, e ele, sim, vai ser obrigado a recorrer, sim, a outra atividade. Sim, né? Então, sim, desde logo eu já comecei a me dedicar a pensar em mecanismos de viabilizar economicamente essas áreas verdes. E vem fazendo essa pesquisa ao longo dos anos e conhecendo experiências até fora do Brasil. E cheguei no livro com uma matriz de oportunidades de 22 possibilidades de geração de recursos, muito legal isso, em RPPN. Né? A legislação brasileira, na sua visão, ela contribui, não contribui? Como é que você enxerga essa dinâmica para quem possui, por exemplo, esses 80% da Mata Atlântica? Pois é. Para começar, eu queria até que você explicasse para o público. Existem impostos sobre esses terrenos? Que tipo de imposto que é? Fala um pouquinho sobre isso. Legal. A gente tem 2 tipos de conservação. A conservação obrigatória e a conservação voluntária. Tá? A conservação obrigatória é quando a lei impõe a reserva legal, a manutenção de 20% nas áreas de Mata Atlântica, por exemplo, chega a 80% na Amazônia, e as áreas de preservação permanente, que são beiras de rio, topos de morro, áreas com declínio. Quero entender melhor. Você quer dizer que uma pessoa tem um terreno na Mata Atlântica e ele até 20%... Ele é obrigado a manter como reserva legal. Áreas rurais no bioma Mata Atlântica, 20% é uma reserva legal. E os outros 80% ele pode...
em tese ele pode usar um índice muito grande, de outras maneiras, exato. Mas aí tem uma série de dependes. Essa é a discussão do Código Florestal, da Lei 12.651, que é a lei que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Teve uma grande discussão no Brasil inteiro nos últimos anos a respeito dessa norma, mas ela é uma norma que traz uma imposição para a conservação. Então, ela traz um fenômeno da conservação obrigatória. Né? Uma parte da sua propriedade você deve manter como área protegida. Isso não quer dizer que os outros 80% você pode fazer o que você quer. Não, aí tem uma série de outras regras, etc. Tal. Tem um monte de coisas a ver aí. Mas esses 20%, de qualquer maneira, ele é obrigado a colocar no Cadastro Ambiental Rural, no CAR, que toda propriedade rural é obrigada a fazer parte desse cadastro, ele é obrigado a dizer lá onde que é os 20% dele, dessa propriedade. E de outro lado, em outra mão, você tem a conservação voluntária, que é o caso do legado das águas. Sim, ok. Eu tenho uma propriedade, é 100% mata e eu conservo. Esse é um ponto. Ou então, eu tenho uma propriedade, é 100% mata e eu fiz uma RPPN. Qualquer um dos dois é uma conservação voluntária, e aí você tem a isenção do imposto, que é o Imposto Territorial Rural, que é o ITR, que não chega a ser um grande estímulo, um grande incentivo para a conservação. Mas não ter um imposto já é razoável até, né? Porque assim, se você não tem um imposto, quer dizer, você pode manter aquilo e até pensar com calma o que você pode fazer com aquilo, né? Não necessariamente, porque existem outros custos associados que não só o imposto. No direito ambiental, a responsabilidade na esfera civil ela é objetiva, o que significa dizer que ela independe de culpa, o que significa dizer que se cair um balão e pegar fogo, eu estou obrigado a fazer a reparação da área. Então, são coisas complicadas, e é por isso que o preço, o valor da área de mata, você vai para o interior, ela é tida como área suja. A área limpa, a área boa, a área pronta, a área cara, é a área de pasto, é a área que não tem vegetação nativa. De uma certa forma ele conseguiu desmatar por um motivo ou outro e aquilo está pronto para ele fazer o que ele quiser daquilo. Uma questão histórica, ele pode fazer uso para a geração de alguma commodity, uso clássico do solo. Agora, o que é uma coisa complicada, porque na verdade toda a geração de commodities, todas as atividades que demandam terra para produção, cana, soja, agropecuária, enfim, elas dependem de áreas florestadas que vão manter os serviços ecossistêmicos, vão prover água e vão manter a condição de uma área aberta produzir. Isso não está na conta, entende? Não está na conta. Pode ter que ter uma fazenda que esteja necessitando do olho d'água que está dentro de uma reserva dessa, ela está lá do lado e ela temos que olhar isso de uma forma macro e precisamos de uma legislação bem adequada para isso. Eu vou chamar os nossos comerciais, que já estamos no nosso break, e na volta eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência no exterior, para que a gente possa fazer um parâmetro um pouquinho daquilo que, o tanto quanto você pôde absorver dessas experiências no mercado externo, vamos chamar assim. O programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho com o Flávio Ogidos, falando sobre as questões ambientais no Brasil e no mundo, por que não? A gente volta já. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. O programa Sustentabilidade retorna com Flávio Ogidos, consultor de meio ambiente, que está falando sobre as questões das reservas naturais, as matas brasileiras, as experiências do livro que ele fez, levantando todos esses dados e trazendo alternativas de oportunidades socioambientais legítimas para os proprietários. Flávio, você falava que o mundo exterior tem a sua própria legislação, como o Brasil tem a sua.
Fala um pouquinho daquilo que esses seus 15 anos de levantamento fez você perceber de vantagens e desvantagens olhando para o mundo externo. O Brasil, e a estrutura legal que nós temos no Brasil para áreas protegidas particulares é referência no mundo. Isso é importante dizer. Legal. Nós somos o único país no mundo que tem um dia oficial criado por lei para comemorar as áreas protegidas privadas. Dia 31 de janeiro é dia das RPPNs, isso é instituído por lei, é o único país no mundo que tem essa data comemorativa. E você pode falar, poxa, mas uma data comemorativa? Isso é importante, sim, porque chama a atenção da sociedade. Eu acho que tem que ter, para esse tema. Tem que marcar presença no... Sim, e isso acaba gerando uma situação que o poder público estadual e mesmo federal, em várias localidades, os estaduais no caso, desenvolvem eventos, faz palestras, fazem uma série de avanços e ganhos que a gente acaba tendo e a questão política acaba marcando esse ponto, essa data. Esse é um ponto importante. A outra questão por exemplo, eu estive na Europa no ano passado, nessa época do ano, em setembro mais ou menos, na conferência da Europarc. A Europarc é uma associação das áreas protegidas europeias. Então, participam os gestores de parques, os governos, os particulares, a academia, ONGs. É uma grande rede, é um grande coletivo de proteção. Que não temos no Brasil, né? Podia se pensar, né? Podia se pensar, existem alguns coletivos aqui no Brasil, mas nesse modelo que eu vi lá, realmente não tem. E na Europa, como ela é pequena, se comparado com todo respeito, né, se comparado com o Brasil, eles discutem muito as questões transfronteiriças, né? Porque, quer dizer, meio ambiente não tem fronteira como nós temos na divisão político-administrativa. A gente faz uma emissão aqui que vai para a atmosfera e isso é geral. A importância dos corredores ecológicos, o recorte muito importante depende da escala que você vai trabalhar, na verdade, mas as bacias hidrográficas têm um recorte muito importante. Muitas vezes a divisão político-administrativa não traz isso. Mas, voltando, o que acontece? Muitas áreas na Europa, que eram áreas até um tempo atrás produtivas, e foram abandonadas. São áreas que, do ponto de vista da conservação, são estratégicas para a formação de corredores ecológicos, o que é muito importante para a conservação de biodiversidade. Eram áreas produtivas, por motivos econômicos, por uma série de questões. Uma série dessas áreas estão paradas, abandonadas. E aí eles estavam buscando inspiração. Diante do dilema para resolver isso. Buscando inspiração, no nosso exemplo, na legislação brasileira, para criar um mecanismo, principalmente Portugal e Espanha. Foram pessoas que eu conversei mais a respeito dessa questão, e eles buscavam uma espécie de uma legislação, alguma coisa mesclada com um programa de pagamento por serviços ambientais, que são esses programas que remuneram os proprietários pela conservação. Para manter a árvore de pé lá, ele recebe para deixar aquilo bonitinho. Exatamente. E eles estavam fazendo justamente essa discussão, e eu fui para lá para conversar um pouco, falar um pouco do exemplo brasileiro, de como é que funcionava, o que tinha, o aspecto legal, essa coisa toda, para a gente ver a importância que essas RPPNs representam aqui no Brasil. O pensamento alemão é o mesmo do que... Eu pergunto alemão porque a impressão que eu tenho à distância, né, até pelos alguns contatos na Câmara Brasil-Alemanha, de que algumas áreas, no aspecto de turismo, conseguiu proteger melhor as suas áreas, até porque eles destruíram a Floresta Negra, né? E eles sabem bem disso. Você consegue ter uma visão sobre isso? Ou seja, tem uma parte da Europa que está mais avançada, a outra menos, já que você citou os ibéricos? Nesse encontro, foi um grande encontro, tinha gente de toda parte da Europa, e tinham vários fóruns, quando eu fui no ano passado, esse ano teve de novo, uma questão premente era a questão dos incêndios, né? Em Portugal, isso recente. Agora foi um desastre. Tem um amigo lá, foi um desastre. Até com vítimas fatais. E essa ele coisa falava toda. Pela janela, ele falou, estou vendo aqui, era um negócio terrível, né? E, enfim, então tinham vários grupos discutindo vários temas. Eu não tenho
com clareza essa visão da diferença da Alemanha, etc. Tal, a gente sabe que a Alemanha tem um compromisso muito grande com a questão ambiental em diversos setores, produção de energia, várias frentes, uma série de coisas, e realmente existe aí certamente uma diferença e um avanço a própria questão econômica, a Alemanha é quem puxa a Europa, né? Então, realmente tem um desnível. Mas o que eu acho que é importante a gente reparar também é que, mesmo havendo um desnível entre os países na Europa, o desnível que existe entre uma média, vamos dizer, do que é o posicionamento do poder público europeu para o posicionamento do poder público no Brasil, aí a gente tem um gap grande, porque a gente tem uma legislação muito boa, mas a aplicabilidade... Bom, como tudo no Brasil, como lei de qualquer coisa, de morte e tal, vale tudo. A aplicabilidade peca. A gente tem exemplos de servidores públicos que se dedicam assim de uma maneira hercúlea ao desenvolvimento disso tudo, mas muitas vezes sem as condições Flávio, ideais. Você não acha que talvez um dos problemas, às vezes essa é a impressão que eu tenho, é o seguinte: quando se analisa as coisas no Brasil, nós somos muito de caixinha, né? Vamos analisar a questão ambiental sobre a proteção das matas, ok. Não se olha, às vezes, a educação socioambiental ou o desenvolvimento de um DNA no brasileiro, para que as empresas tenham incentivos para serem mais eficientes no campo ambiental, que a sociedade tenha uma tarifa de IPTU diferenciada quando o lixo está bem separado. Você não acha que está faltando uma dinâmica muito mais ampla para que assuntos como esse possam ser mais bem administrados, vamos dizer assim? Roberto, fundamental esse ponto. Inclusive no livro, diversas das oportunidades, elas consideram o ativo, não só o ativo ambiental protegido pela RPPN, mas o ativo socioambiental da região onde a RPPN está inserida. Sim. Porque ali existe uma comunidade, existem pessoas, existe conhecimento tradicional. Que também é natureza. O cara que está lá é gente, claro, é natureza. São atores fundamentais para ajudar nesse processo de desenvolvimento, e isso traz também a importância da identidade territorial, tão defendida pelo nosso amigo Rogério Ruschel, que fala muito disso, e de fato um tema muito importante, porque não existe sociedade sem meio ambiente, não existe meio ambiente sem sociedade. É uma coisa que precisa conversar, sem dúvida, é um tema fundamental. É legal porque o Brasil, talvez, diferentemente dos outros países, poderia desenvolver várias identidades territoriais, né? É muito porque assim, ele é tão grande e de biomas tão diferentes, quer dizer, você pode ter o café do Cerrado mesmo, que gera um tipo de comportamento das pessoas no entorno, como o café que é diferente do Paraná. Né? Sim. E isso desenvolveria novas alternativas no turismo, né? Quais são os exemplos que você, no livro, colocam, se é que dessa escala de 17 ou 21? 22 oportunidades. Dessas 22 oportunidades, elas estão elencadas por ordem de resultados? Fala um pouquinho sobre essas oportunidades. Essas 22 oportunidades, elas estão estruturadas em dois grandes blocos. Um bloco de 9 oportunidades que existem, e eu cito exemplos de RPPNs desenvolvendo essas oportunidades Brasil afora. Tá? Então, 9 existentes em funcionamento e outras 13. Ou seja, comprovadas, está funcionando. Exato, beleza. Em algum lugar elas existem e funcionam. E outras 13 que eu chamo potenciais com espaço para melhoria. Sim. Porque talvez dependa de uma regulamentação, ou a capacidade de replicação dela depende de um aspecto físico da RPPN, enfim, ela tem algumas questões que a gente precisa ver caso a caso se aplica em determinada reserva. Mas mais do que isso, a proposta de conservação em ciclo contínuo traz a ideia de, uma vez que a gente gerou recurso através de atividades com a natureza, como é que a gente coloca isso em ciclo contínuo de conservação? Que é o objetivo. Que é o objetivo, e aí vem a inspiração de um modelo americano, que é o endowment, que é um tipo de fundo que tem nos Estados Unidos, que muitas famílias, muitas fundações usam isso. Lá é isso comum?
Isso é muito comum e aí eu trouxe esse modelo, esse mecanismo, eu chamo de fundo de ciclo contínuo para fazer par com o nome da metodologia, e aí a gente faz simulações e faz uma série de coisas mostrando as possibilidades de gerar recurso com essas 22 oportunidades e depois criar esse mecanismo de endowment para a RPPN. Tá legal. Nós estamos, infelizmente, já chegando no final do nosso papo, que daria para passar o dia inteiro aqui. Eu gosto de fazer uma pergunta no encerramento, que é o seguinte: se você se tornasse ministro do meio ambiente, o que você faria? Bom, então vamos lá. Você tem 1 minuto para responder, é difícil, mas vamos lá. Não, é uma pergunta difícil. Eu acho que a gente precisa, para o Brasil se manter alinhado com as tendências do século XXI, com as tendências globais, para a gente enfrentar os desafios ambientais do século XXI, o Brasil é um dos principais países com maior potencial de biodiversidade, de água doce do mundo. Então, eu acredito que o Brasil tem um potencial muito grande para colaborar nesse cenário, e a gente precisa fortalecer as ações de restauração, estabelecer uma política nacional de pagamento por serviços ambientais, valorizar quem conserva, estruturar os órgãos ambientais para que a gente possa ter na conservação não um entrave, um empecilho ao desenvolvimento, mas que isso seja visto e recebido pela sociedade como um fator positivo de geração de emprego, receita, renda, porque o Brasil ele tem um potencial sensacional que ele não usa. A gente poderia ganhar trilhões, existem estudos. Sentar-se na mesa de negociação internacional dizendo, aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. Cara, aqui é biodiversidade, aqui e quando na verdade a gente está sendo vítima de biopirataria e patentes sendo registradas. Então, quer dizer, cuidado que a gente tem, porque o maior patrimônio do Brasil, depois do brasileiro, eu não tenho dúvida, é a biodiversidade dos recursos naturais. Flávio, você está convidado então para janeiro vir celebrar o dia da RPPN. Faremos isso. Vou indicar o seu nome para ministro do Meio Ambiente, pelo menos para daqui a alguns anos. Se houver ministério. Se houver ministério. E a gente volta a falar. Muito obrigado, adorei que prazer enorme aqui. Muito obrigado. O programa Sustentabilidade encerra mais esta edição falando de um tema, que é o patrimônio brasileiro, através de Flávio Egídios, consultor ambiental. E eu quero agradecer a todos que nos acompanham pelo Facebook, pela rede NGT em todo o Brasil, lógico, pelo canal aqui na ABC Repórter, na TV Grande ABC, e pelo portal Sustentabilidade, que criou todo esse movimento envolvendo todas as redes. Um grande abraço. Quarta-feira que vem tem mais, ao vivo, programa Sustentabilidade aqui. Um abraço e até breve.